Compilação dos ensinamentos de Meixo Sama, áudio, agosto de 2024. Análise das toxinas. A seguir, vou explicar o que é toxina. Em outras palavras, a toxina é sangue turvo, são nuvens espirituais. Conforme já escrevi outras vezes, as nuvens espirituais surgem devido aos pecados e às impurezas, que evidentemente se originam no mal. Todos sabem que essa visão de pecados e impurezas é quase que um monopólio das religiões desde a antiguidade. Entretanto, é lamentável que elas, até agora, tenham ensinado de forma simplista, afirmando que não se deve fazer isso ou aquilo porque é pecado. Para as pessoas do passado, talvez isso bastasse. Mas hoje já não convence mais, pois a maioria é muito intelectualizada e raciocina em termos científicos. Deve-se, portanto, apresentar argumentos sólidos com base em teoria sistematizada e evidências verificáveis. O mundo em que vivemos é constituído pelos mundos espiritual e material. Da mesma maneira, o ser humano é formado de espírito e corpo físico, e ambos, numa relação íntima e inseparável, têm, por princípio, a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico, o sangue se turva, e quando esse se reflete no espírito, transforma-se em nuvens espirituais. Por ser esse o ponto mais importante, gostaria que realizassem a leitura levando-o em consideração. Explicando do ponto de vista espiritual, no momento em que uma pessoa pratica más ações, esse pecado transforma-se em nuvens espirituais e quando seu acúmulo atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora na forma de doenças, calamidades ou penalidades legais. A parte que escapou da lei humana é punida espiritualmente pela lei de Deus. Mesmo que a pessoa consiga fugir habilmente dessas penalidades, por ser a lei de Deus absoluta, as nuvens se refletirão no corpo físico, tornando-se um grande sofrimento. Evidentemente, as doenças sobrevindas nesses casos são malignas e, em muitos casos, chega até a comprometer a vida. Quanto mais cedo o mal for punido, mais leve será o castigo, podendo-se compará-lo a dívidas que, quanto mais se demora a saldá-las, mais crescem devido ao cúmulo de juros. De fato, há malfeitores que conseguem livrar-se habilmente em vida dos julgamentos de Deus e do homem, mas, ao morrerem, seus espíritos passarão para o mundo espiritual e cairão nas profundezas do inferno devido ao peso dos pecados. Então, por pior que seja o malfeitor, não há quem não se arrependa do que fez. É exatamente como o inferno de incessante sofrimento citado no budismo, o fundo do inferno mencionado no shintoísmo, e no ocidente o purgatório descrito no volume sobre o inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Trata-se de um mundo de trevas absolutamente sem luz e calor, onde o espírito nada enxerga, permanecendo congelado por centenas de anos. Por isso não há malfeitor, por pior que seja, que não venha a desistir do mal. Para as pessoas da atualidade, talvez seja difícil acreditar em situações como estas, mas gostaria que me dessem total crédito, pois são fatos que me foram transmitidos diretamente pelos espíritos por ocasião das pesquisas que realizei e posso garantir que não existe nenhum equívoco. Voltando ao assunto, a pessoa começa a sentir peso na consciência por ter praticado o mal e esse sofrimento já é uma leve purificação. Seria bom que nesse momento ela se arrependesse do que fez. Mas como dificilmente isso ocorre, a maioria das pessoas continua pecando. É claro que a quantidade das nuvens espirituais correspondente à maior ou à menor gravidade dos pecados. Há ainda fatores indiretos. Por exemplo, quando se faz alguém sofrer,
a pessoa atingida se enfurece, sente ódio por aquele que lhe causou o sofrimento, e esse sonen se transmite ao espírito do malfeitor como ondas de rádio por meio do elo espiritual, gerando nuvens em seu espírito. Ao contrário, quando a pessoa pratica o bem e alegra o próximo, o sentimento de gratidão do outro é transmitido de volta na forma de luz e as nuvens espirituais diminuem proporcionalmente. Além disso, quanto mais o bem for praticado de forma oculta, sem que o beneficiado saiba, maiores serão as bênçãos de Deus. Esta é a imutável lei dos céus. Já que o que vimos acima sobre o mundo espiritual é uma verdade absoluta, a única alternativa ao ser humano é crer e obedecer. Portanto, uma vez que as doenças e outros infortúnios são decorrentes da ação purificadora das nuvens espirituais, se o ser humano deseja ser feliz, ele deve deixar de fazer o mal, praticar o bem e esforçar-se para não nublar seu espírito. Passarei agora a falar sobre o aspecto material. O sangue turvo, que é a causa das doenças, obviamente tem origem nas toxinas medicamentosas. Todos os medicamentos são substâncias tóxicas, porém, durante muito tempo, eles vieram sendo erroneamente interpretados como um recurso benéfico pelo desconhecimento do fundamento de que a doença é uma ação purificadora. Baseado na minha experiência, desejo apresentar o princípio sobre a toxina medicamentosa. Há casos em que ocorre a reincidência da doença depois de algum tempo, mesmo em pessoas que já tinham se restabelecido por meio do Odiorei. Chamo a isso de repurificação. O motivo é que, no início, com o recebimento do Odiorei, ocorre a eliminação somente das toxinas já em processo de dissolução e com isso o doente melhora por um tempo. Entretanto, logo que ele retoma suas atividades, já com vigor razoável, surge uma ação purificadora mais intensa. Resumindo, com a purificação, a pessoa ganha saúde e com esta surge a purificação. Pela repetição desse processo é que gradativamente se restabelece a saúde. Assim sendo, no caso da repurificação, por ser o processo relativamente mais intenso, ocorre em febre alta e tosse intensa para eliminar catarro antigo e solidificado, sendo isso perceptível pela densidade deste e pelo odor de medicamentos. Obviamente, há ainda a perda de apetite, enfraquecimento do corpo, etc., podendo às vezes a pessoa partir para o outro mundo. De acordo com as estatísticas, até hoje essa proporção é de 7%. Portanto, 93% das pessoas tornaram-se totalmente saudáveis e ativas com o Odiorei. Com relação a esses maravilhosos resultados de cura de doença, o fato ainda mais surpreendente é que a maioria que nos procura são doentes em estado grave, a um passo da morte, já que se submeteram a diversos tratamentos médicos, populares, religiosos, etc., sem alcançar a cura. Os resultados obtidos são tão maravilhosos que talvez seja difícil acreditar. A propósito, no caso dos 7% de pessoas que tiveram resultados insatisfatórios, a causa, sem exceção, foi a grande quantidade de toxinas medicamentosas ingeridas. Em suma, o Odiorei é um método de eliminação de toxinas medicamentosas e isso torna-se evidente ao observarem que, quanto maior for a redução da quantidade dessas toxinas, maior é a tendência de melhora. Logo, transformar o Japão em um país livre da tuberculose não é tão difícil. Pode-se alcançar perfeitamente esse objetivo suprimindo os medicamentos e incentivando as pessoas a contrair resfriado. Uma vez que Deus criou o ser humano como personagem principal do planeta Terra, providenciou a produção de alimentos suficientes para sua subsistência, atribuindo sabor a cada um deles
e paladar ao ser humano. Comer com prazer aquilo que se tem vontade de comer é o suficiente para se manter a saúde, sem precisar preocupar-se, por exemplo, com os nutrientes. A mesma lógica se aplica à questão da procriação, que apesar de não ser o objetivo do desejo sexual, acaba ocorrendo como consequência natural dele. Sendo assim, o ser humano não deve ingerir substâncias estranhas que não sejam alimento, isto é, deve excluir tudo o que é insípido ou amargo, pois isso indica o que não deve ser ingerido. Por desconhecimento desse princípio, costuma-se dizer que, desde a antiguidade, o bom remédio é sempre amargo, o que constitui um flagrante equívoco. Uma vez que a função digestiva não está capacitada a processar tudo que não é alimento e o medicamento é uma substância estranha, tal função não consegue processá-lo, ficando, portanto, retido no corpo. Isso constitui a causa das doenças. Em 1º de dezembro de 1952. Notas: pecados e impurezas. Tsumikegari em japonês. O termo tsumikegari pode ser dividido em duas palavras. Tsumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações, e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Já a palavra kegari significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo como um termo religioso. São causas típicas de kegari o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada através de rituais de purificação. Medicamentos. Segundo o órgão brasileiro competente ligado ao Ministério da Saúde, medicamentos são fármacos, substâncias químicas que modificam uma função fisiológica com propriedades comprovadas cientificamente. Os fármacos estão presentes não apenas nos medicamentos, mas também nos cosméticos, produtos de higiene, agrotóxicos, aditivos alimentares, medicamentos veterinários. A verdade sobre a saúde. Ao falar sobre saúde, o que devemos saber em primeiro lugar é que sua essência consiste na obediência e no respeito à natureza. Antes de mais nada, deve-se pensar: com que objetivo Deus criou o ser humano? Segundo nossa interpretação, foi para construir um mundo pleno de verdade, bem e belo. Imagino que uma teoria incomum como essa seja difícil de ser aceita de imediato. É claro que não se sabe se levará dezenas, centenas, milhares ou até milhões de anos para o mundo ideal se concretizar. Contudo, não se pode negar que os fatos do passado nos mostram que o mundo vem caminhando passo a passo neste sentido. A verdade é que Deus é espírito e o ser humano matéria. Ambos, espírito e matéria, estão conjuntamente empreendendo uma evolução ilimitada e não resta dúvida que o ser humano é o encarregado disso. Em consequência, sua responsabilidade é realmente enorme e a condição fundamental para a execução dessa obra grandiosa é a saúde. Assim sendo, Deus atribuiu uma missão a cada pessoa, concedendo-lhe, logicamente, a saúde necessária para cumpri-la. Com efeito, se ela perder a saúde, o sagrado objetivo de Deus não será alcançado. Tomando essa lógica por base e refletindo profundamente, concluiremos que a saúde é o estado original do ser humano e deveria ser o normal. Logo, é surpreendente que ele adoeça com tanta facilidade, ou seja, que seu corpo entre em estado de anormalidade. Sendo assim, compreender com clareza essa lógica e fazer com que o ser humano recupere seu estado normal de saúde está coerente com o objetivo de Deus.
Nesse sentido, o que descobrimos quando analisamos o estado de anormalidade do corpo humano? Descobrimos que esse estado é devido às ações contrárias à natureza. Em vista disso, a verdadeira medicina é a que restaura a normalidade do corpo humano ao perceber tais ações e corrigi-las. Esta é a forma correta da medicina. Quais ações seriam, então, contrárias à natureza? Quando nasce, o ser humano alimenta-se de leite materno ou com o leite animal, pois ainda não tem dentes e seu aparelho digestório, recém-formado, é muito frágil. Gradualmente, porém, nascem-lhe os dentes e, à medida que suas funções orgânicas se desenvolvem, ele começa a ingerir a alimentação adequada. Existe uma grande variedade de alimentos, cada um com sabor característico. O corpo humano, por sua vez, está dotado de paladar para que a pessoa possa comer com prazer. Além disso, o ar, o fogo e a água existem em proporções necessárias à saúde, de modo que tudo foi criado de maneira realmente perfeita. Quanto ao corpo humano, vejamos. Do cérebro se originam a razão, a memória e a emoção. Os objetos são criados com as mãos. A locomoção é feita livremente por meio das pernas e o corpo está provido de partes necessárias como cabelos, pele, unhas, olhos, nariz, boca, ouvidos, etc. Acrescente-se a isso que o corpo todo está recoberto de pele, a qual ressalta a beleza humana. Uma rápida observação já evidencia a realidade acima. Numa análise mais profunda, conclui-se que o corpo humano é uma maravilhosa obra da criação, difícil de ser expresso por meio de palavras. Quando observamos uma única flor ou folha, os rios e as montanhas com sua beleza, inclusive os pássaros, os insetos, os peixes e outros animais, não podemos deixar de sentir grande admiração pela extraordinária arte divina. O ser humano é especialmente a obra-prima do Criador, e no que se refere à sua reprodução como forma de preservação da espécie, ela é tão perfeita que ultrapassa o limite das palavras. Assim sendo, o corpo humano é a obra máxima da criação divina. Devemos, pois, pensar bem sobre quais erros contrários à natureza estamos cometendo para a ocorrência das anormalidades chamadas doenças que impedem a atividade humana. Eis um ponto que merece profunda reflexão por parte da humanidade. Em 20 de abril de 1950. O resfriado. Vou explicar em que ponto a medicina está mais equivocada, uma vez que ela considera o corpo humano apenas uma matéria e, com base nisso, vem desenvolvendo o tratamento terapêutico materialista. A respeito disso, citarei o exemplo prático de uma doença, pois creio que isso ajudará as pessoas a compreender melhor minha colocação. Acredito que uma doença que todos, sem exceção, já contraíram seja o resfriado. Até hoje, a medicina diz que sua causa é desconhecida. Mesmo recentemente, ela apenas afirma ter descoberto que o resfriado é transmitido por um vírus que está no ar ou ainda que é uma doença de natureza alérgica. Contudo, do nosso ponto de vista, tudo isso não passa de teorias inconsistentes. Dentro em breve, com certeza, acabarão caindo por terra. O ser humano, ao nascer, traz dentro de si vários tipos de toxinas. A medicina também admite isso. Por exemplo, além das que causam a varíola, o sarampo, a coqueluche, etc., certamente devem existir outras toxinas que são desconhecidas. Para eliminá-las, ocorrem ações fisiológicas naturais que chamamos ação purificadora. Primeiramente, as toxinas se concentram em vários locais do corpo humano, notadamente naqueles onde se exige mais das funções nervosas.
No ser humano, isso ocorre na parte superior do corpo, principalmente nas regiões mais próximas do cérebro. Enquanto se está acordado, mesmo que os braços e as pernas estejam em repouso, o cérebro e os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, etc., trabalham ininterruptamente. Portanto, as toxinas tendem a se concentrar principalmente no cérebro, bem como nos ombros, no pescoço, nos gânglios linfáticos, na medula oblonga, nas glândulas parótidas e em outros pontos. Com o passar do tempo, elas vão se endurecendo gradualmente. Quando esse enrijecimento atinge determinado limite, começa uma atividade que visa a sua eliminação. Aí podemos perceber a bênção que a natureza nos proporciona. A solidificação das toxinas provoca má circulação sanguínea, rigidez dos ombros e do pescoço, dor e sensação de peso na cabeça, diminuição da capacidade visual, auditiva e olfativa, entupimento do nariz, inflamação da gengiva, enfraquecimento dos dentes, falta de ar, flacidez dos músculos dos braços e das pernas, dor nos quadris, inchaço geral, etc. Tais fatores provocam uma acentuada diminuição da vitalidade, de modo que o ser humano fica impossibilitado de cumprir sua missão. Foi justamente por isso que Deus criou esse maravilhoso processo de purificação denominado doença. Conforme dissemos, se o desconforto decorrente da eliminação de toxinas é a doença, esta sim é a verdadeira ação de purificação do sangue, indispensável à manutenção da saúde. Podemos considerá-la a maior de todas as bênçãos que Deus nos concedeu. Se extinguirmos as doenças, a humanidade se enfraquecerá gradativamente e por fim estará até ameaçada de extinção. Os leitores poderão achar que se trata de uma incoerência, pois eu sempre afirmo que construirei um mundo sem doenças. Contudo, isso é radicalmente diferente. O que quero dizer é que, se o ser humano se livrar das toxinas, não haverá mais necessidade de ações purificadoras. Assim está mais do que claro que as doenças deixarão de ocorrer. Vou expor minha teoria de maneira mais aprofundada para facilitar ao máximo a compreensão. Denominei a ação de eliminação das toxinas solidificadas de ação purificadora. Logo que uma pessoa se resfria, sobrevém-lhe a febre. Para facilitar a eliminação das toxinas solidificadas, a natureza faz com que elas se dissolvam com o calor. Na forma líquida, as toxinas infiltram-se rapidamente nos pulmões. Trata-se de um processo realmente misterioso. Do mesmo modo, quando as dissolvemos por meio do Diorei, denominação do nosso método de tratamento de doenças, elas penetram imediatamente nos pulmões, atravessando os músculos, inclusive os ossos. Se as toxinas se encontram solidificadas em um ou dois locais, as doenças são leves. Mas se estas se agravam à medida que aumenta o número de locais. É por isso que podemos observar o agravamento gradual de um resfriado, que no início parecia fraco. Como foi visto, as toxinas que se tornam líquidas penetram nos pulmões e, no caso de serem pouco densas, são eliminadas logo em seguida na forma de catarro. Ao contrário, quando sua densidade é maior, ficam temporariamente retidas nos pulmões, aguardando a ação de bombeamento denominada tosse, e aí são eliminadas pelas vias respiratórias. Isso se evidencia pelo fato de se eliminar catarros sempre após a tosse. Pelo mesmo princípio, o espirro vem seguido de secreção nasal. Assim, as dores de cabeça e de garganta, a inflamação dos ouvidos, dos glândulos linfáticos, das articulações dos pés, das mãos e da região inguinal decorrem da dissolução das toxinas solidificadas e do seu deslocamento em busca de saída do corpo. Essa movimentação estimula os nervos, provocando dores. As toxinas líquidas podem ser divididas em densas e ralas. As densas são eliminadas na forma de catarro
secreção nasal, diarreia, etc. E as ralas assumem aspecto aquoso e são eliminadas na forma de suor e de urina. A ação purificadora se processa tão natural e racionalmente que não podemos deixar de louvar a divina arte do Criador. Deus criou o ser humano para ser sempre saudável e, portanto, não haveria razão para lhes causar sofrimentos e atrapalhar suas atividades por meio da doença. Entretanto, o próprio ser humano, devido a pensamentos errôneos, cria e acumula toxinas, gerando a necessidade de eliminá-las. Eis, portanto, que a doença. No caso do resfriado, se a pessoa deixar por conta da natureza sem recorrer a tratamentos, a purificação será completa e a cura se dará naturalmente, aumentando a saúde. Por conseguinte, quanto mais o ser humano contrair resfriado, tanto melhor. Procedendo assim, terríveis doenças como a tuberculose desaparecerão completamente. Por incrível que pareça, e não se sabe desde quando, o ser humano interpretou a ação de purificação de maneira inversa. Quando a doença surge, ele emprega todos os recursos para interromper a purificação, posto que confunde as dores desse processo com o agravamento da doença. Por essa razão, apavora-se com a febre e trata de fazê-la baixar. Com a diminuição desta, interrompe-se a dissolução das toxinas e diminuem-se os sintomas, como a tosse, o catarro e outros. Parece então que está ocorrendo a cura. Em outras palavras, faz-se com que as toxinas que tinham começado a se dissolver retornem ao estado sólido. Essa solidificação é promovida pelos tratamentos médicos, entre os quais se inclui a aplicação de compressas, as bolsas de gelo, os medicamentos, as injeções, etc. Com a completa solidificação das toxinas, desaparecem os sintomas e as pessoas ficam contentes, julgando-se curadas. Mal sabem elas que estão afastando a oportunidade de limpeza do corpo. E os fatos o comprovam. Fala-se muito em resfriado prolongado, mas este nada mais é que o resultado do choque entre duas ações, a do corpo que procura executar a purificação e a do tratamento que tenta impedi-la, prolongando a duração da doença. Isso pode ser constatado pela reincidência do resfriado depois de um tempo que ele foi curado. Posso afirmar, pois, que o tratamento médico é apenas uma forma de adiar a doença e não de curá-la. Por conseguinte, o verdadeiro processo de cura consiste em eliminar as toxinas do corpo, purificando-o, ou seja, acabando com a causa da doença. O verdadeiro tratamento médico é aquele que, uma vez iniciado o processo de purificação, acelera a dissolução das toxinas solidificadas e faz com que elas sejam eliminadas na maior quantidade possível. Não há além deste tratamento outro que seja verdadeiro. Em 15 de agosto de 1951. Notas: gânglios linfáticos são pequenas glândulas pertencentes ao sistema linfático que estão espalhadas pelo corpo e que são responsáveis por filtrar a linfa, recolhendo vírus, bactérias e outros organismos que podem provocar doenças. Medula oblonga é a porção inferior do encéfalo em que estão situados vários centros reguladores das funções vitais, respiração, deglutição, batimentos cardíacos, etc., e que continua pela medula espinhal. Glândulas parótidas é a maior das glândulas salivares. Como acabar com os crimes? Dentre os crimes cometidos ultimamente, os mais graves são os praticados por indivíduos que, para roubar uma pequena soma em dinheiro, não hesitam em tirar a vida de seu semelhante. Para eles, isso é mais simples do que matar um cão. Quando vejo esse tipo de pessoa, fico pasmo diante de tamanha ousadia, incompreensível pelo senso comum. Podemos afirmar que vivemos em um mundo realmente pavoroso. Tais indivíduos não pensam em absoluto no sofrimento da vítima,
nem na dor de seus familiares. Certamente deveriam pressentir que, se fossem presos, seriam condenados à pena de morte, ou que, mesmo com muita sorte, não escapariam da prisão perpétua. Seja como for, estariam jogando na lama toda a preciosa vida que têm pela frente, sem poder reintegrar-se à sociedade. Tal pensamento deveria ocorrer, mas parece que não é isso que se vê. Realmente trata-se de uma psicologia difícil de entender. Os atos dessas criaturas estão à mercê de seus instintos e não passam de satisfações momentâneas. Seu objetivo não é senão gozar a vida por um curto espaço de tempo. Uma vez que terão de pagar um preço dezenas ou centenas de vezes mais alto, não posso crer que aquilo que praticam seja algo humano. Com base no que acabamos de dizer, talvez se pense que não haja uma explicação racional para os crimes, mas na realidade ela existe. Do ponto de vista espiritual, podemos compreendê-los muito bem. Conforme está nos ensinamentos de nossa igreja, o ser humano possui 13 espíritos protetores. O espírito protetor primordial, atribuído por Deus. O espírito protetor guardião, escolhido entre os ancestrais. E o espírito protetor secundário, que dá origem aos desejos físico-materiais. Naturalmente, o espírito protetor primordial é a fonte da consciência. O espírito protetor guardião estimula a pessoa a praticar o bem. E quando o espírito protetor secundário se aposta da pessoa, é o espírito de animal que passa a dominá-la. Por esse motivo, embora mantenha a aparência humana, a pessoa torna-se tal qual um animal. Nessas circunstâncias, não tendo como lhe ocorrer o sentimento de pena ou compaixão, ela passa a manifestar plenamente sua crueldade. Uma vez que esse é o motivo fundamental dos crimes hediondos, é muito perigoso se a pessoa não se empenhar para que sua alma não seja dominada pelo espírito animal. Basta um pequeno estímulo para despertar-lhe desejos malignos e torná-la uma criminosa. Nesse caso, o que se deve fazer? Não há outra forma senão recorrer à força da religião. Por que por meio da religião? Conforme já disse, a pessoa está dominada pelo animal, isto é, pelo espírito protetor secundário. Portanto, é preciso enfraquecer seu controle. Em termos mais claros, aumentar a força do bem em uma proporção superior à do mal, fazendo com que o espírito protetor secundário fique subjugado. Afirmo que, além deste, não existe em absoluto outro método mais eficaz. Antes de mais nada, é necessário que o ser humano ingresse na fé e, voltado para Deus, o reverencie e ore. Assim procedendo, o Criador e o ser humano estarão ligados pelo elo espiritual e, através deste, a luz divina penetrará na alma. À medida que ocorrer a intensificação dessa luz, o espírito protetor secundário se atrofiará e sua força para utilizar a pessoa a seu bel prazer se enfraquecerá. Por exemplo, no íntimo do ser humano há uma luta constante entre o bem e o mal. Isso se dá em virtude do princípio exposto acima. Assim, por mais detalhadas que se tornem as leis e por mais rigoroso que seja o controle, será o mesmo que conter o criminoso apenas por meio de forças externas. Sem dúvida é melhor do que nada, mas enquanto não se tocar o âmago do problema, os resultados serão insignificantes, apresentando-se situações sociais nefastas, como as que têm ocorrido hoje em dia. É impossível entender o fato de governo e educadores não terem percebido algo tão óbvio. Eles apenas suspiraram resignadamente e, por fim, se deram conta dos crimes brutais e do aumento da delinquência. Todavia, eles se limitam a apregar o restabelecimento dos princípios éticos e morais, bem como a reforma das diretrizes educacionais. Isto mostra que ambos ainda não conseguiram libertar-se das ideias anacrônicas que cheiram a mofo. Portanto, só nos resta dizer que se trata de um fato realmente lamentável. Pode parecer uma analogia carregada de ironia, mas é o mesmo que colocar água em uma peneira e, notando que esta vaza demais, diminuir-lhe os furos.
Gostaria de apresentar a presente proposta aos líderes da nossa sociedade. Jornal Eico número 114, em 25 de julho de 1951. Bondade e cortesia. Ao observar as pessoas da atualidade, acredito que a bondade e a cortesia são as qualidades que mais faltam a elas. Vou tecer comentários sobre o assunto tomando a nossa igreja como base. Existe um critério que permite avaliar a evolução da fé e o polimento da alma. Essa avaliação não é tão complicada quanto parece. Antes de mais nada, a pessoa passa a abominar o conflito, depois torna-se bondosa e cortês. Possui alma polida, aquela que demonstra esse tipo de sentimento e postura, pois este ponto é o que mais evidencia o valor da fé. Uma pessoa assim será estimada e respeitada por todos, e suas atitudes se tornarão uma silenciosa divulgação de fé. Ao observar o mundo contemporâneo, notamos a demasiada escassez de bondade e cortesia. Por toda parte existem pessoas que estão sempre à procura dos defeitos alheios, odiando e repreendendo o próximo. Infelizmente, presenciamos fatos realmente repugnantes. Podemos dizer que, sobretudo, a cortesia é realmente escassa nas pessoas da atualidade. Por serem egoístas, exibicionistas e argumentadoras, não se importam muito em serem malquistas pelos outros. Por conseguinte, não há outra forma de interpretar senão que o liberalismo excessivo as tornou adeptas do egocentrismo. O mais vergonhoso é revelar os segredos das pessoas e defender ideias de exclusão, demonstrando uma grande falta de empatia. Com o aumento de pessoas dessa natureza, a sociedade torna-se sombria e fria, crescendo cada vez mais o número de pessimistas com relação à vida. Ultimamente, a quantidade de suicidas é grande, mas será que a causa não estará neste ponto? Assim sendo, a verdadeira civilização resultará do crescente número de pessoas que agem conforme o cavalheirismo inglês ou a filantropia americana. Dessa maneira, a ética social permitirá a formação de uma sociedade agradável e boa de se viver. Se considerarmos tal sociedade um paraíso neste mundo, poderemos afirmar que esse se encontra de fato ao nosso alcance. Observando por outro ângulo, atualmente o turismo no Japão está sendo defendido como assunto de suma importância, em termos de estratégia de política nacional. De fato, as instalações materiais são fundamentais. No entanto, creio que o mais importante é causar uma boa impressão aos visitantes estrangeiros. Assim sendo, no contato com estes, é preciso que as três condições como a bondade, a cortesia e a higiene estejam presentes, pois além de não custarem dinheiro, são elementos essenciais para atrair os turistas estrangeiros. A condição fundamental para a formação de pessoas com essas características é, sem dúvida, a fé. É com base nessa diretriz que nossa igreja vem se empenhando cada vez mais. Jornal Eico, número 75, em 25 de outubro de 1950. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. O paraíso é o mundo do belo. Os fiéis da nossa igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é obviamente a inverdade, o mal e a feiura. Vou explicar sobre os mesmos, mas creio que a inverdade e o mal dispensam explicações. Portanto, vamos falar a respeito da feiura. Neste mundo existem muitas coisas equivocadas. Há casos em que a feiura se associa à verdade e ao bem. Ao se depararem com tais casos, frequentemente as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais claros, desde tempos remotos não são poucas as pessoas que,
alimentando-se e vestindo-se precariamente, morando em casebres, enfim, vivendo uma vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem tão desfavoráveis a ponto de não conseguirem sobreviver, isso seria inevitável. Algumas, porém, mesmo tendo condições melhores, preferem aquela forma de vida, o que não acho nada interessante. Entre eles encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinências como um aprimoramento que eles mesmos consideram como um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes. No entanto, para falar a verdade, esse pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e feiura. Neste sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que ele é uma espécie de boa ação. Antes de mais nada, à medida que uma sociedade eleva seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Numa simples observação, podemos notar que, nos primórdios da história, não existia praticamente nenhuma beleza no cotidiano. Podemos dizer que o desenvolvimento da cultura é um dos aspectos do aperfeiçoamento do belo. Naturalmente, no nível individual, mesmo os homens devem procurar manter a beleza a fim de causar uma impressão positiva junto às pessoas. As mulheres, principalmente, devem buscar deixar tudo mais belo. Talvez seja indiscrição da minha parte, mas essa é a realidade. É importante ter atenção quanto à limpeza dos aposentos da casa, varrendo-os de modo que permaneçam bem limpos, tendo especial cuidado para não haver teias de aranha no teto. Da mesma forma, precisam deixar tudo devidamente organizado ou guardar o que seja desagradável à vista. Assim, não só os familiares como também as visitas se sentirão bem, fazendo com que surja naturalmente o respeito. Dessa maneira, aumentará igualmente o conceito do chefe da família. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências. Para isso, não há necessidade de despender muito dinheiro, pois se procurarmos conservar nossa casa sempre limpa e com boa aparência, não só causaremos uma sensação agradável aos transeuntes, como também influenciaremos positivamente o turismo nacional. A esse respeito, soube que na Suíça, o que talvez se justifique em parte pela sua pequena área, tanto as ruas como as praças públicas são mantidas limpas, e por essa razão a sensação que se tem é realmente aprazível. Este é um dos grandes motivos pelos quais este país recebe tantos turistas. Portanto, ele nos serve como uma boa referência e exemplo. As razões expostas mostram que nós, japoneses, devemos cultivar amplamente o senso do belo. Assim, exerceremos uma inesperada e boa influência não só no plano individual, mas também em nível local e até nacional. Além do mais, por meio dessa atmosfera de beleza, os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e creio que, com isso, os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão significativamente,
o que se constituirá, consequentemente, um dos fatores determinantes para a concretização do paraíso terrestre. Para finalizar, escreverei a meu respeito. Desde jovem eu gostava de tudo o que dissesse respeito ao belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em pequenos espaços e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores. No outono, as folhas coloridas das árvores. Agora, pela graça de Deus, minha vida é mais afortunada. Portanto, poder apreciar o belo livremente constitui uma contribuição para a realização das atividades da obra divina. Desconhecendo esse fato, é inevitável que terceiros achem que levam uma vida luxuosa. Desde tempos antigos, os fundadores de religiões faziam a divulgação das doutrinas, vivendo na pobreza, realizando penitências. Quando me comparam a eles, talvez achem minha forma de agir bastante estranha, pelas diferenças observadas. A verdade é que aquela época era o mundo da noite e as religiões expandiam a fé, mesmo estando no inferno. Finalmente chegou a época de transição, ou seja, o momento atual está se transformando no mundo do dia. E, contrariamente, a salvação pode se dar quando vivemos no paraíso. É necessário, pois, pensar profundamente a esse respeito. Para encerrar, desejo falar a respeito do comunismo. Dizem que seu objetivo é a construção do paraíso. Mas, além dos demais aspectos, a concepção do belo de seus militantes é muito escassa. Portanto, enquanto o comunismo não agregar o belo, ele não se tornará um sistema verdadeiro. Jornal Eico, número 112, em 11 de julho de 1951. Estejam cientes de que a consciência gerada pela verdade é o bem e que a forma criada pelo bem é o belo. Tenho dito sempre que o paraíso é o mundo da arte, mas se nos limitarmos a essa afirmação, o conceito ficará por demais abstrato. Naturalmente, o aperfeiçoamento das artes plásticas, da literatura, das artes cênicas e das demais artes resultaria no mundo mencionado, o que seria amplamente satisfatório. Na realidade, é preciso que todas as artes estejam presentes, ou melhor, que tudo se transforme em arte. Caso contrário, não podemos dizer que seja o verdadeiro paraíso. A cura das doenças pelo Diorei, proposto por mim, na realidade é uma magnífica arte da vida. Isso porque, em sua essência, a arte deve satisfazer as três condições: verdade, bem e belo. Antes de mais nada, no enfermo não há fundamentalmente verdade, dado que esta consiste no fato de que o ser humano deve ser saudável. Quando ele perde a saúde, significa que não se encontra mais em seu estado natural. Tomemos, por exemplo, uma jarra. Se ela sofrer alguma avaria, perderá sua utilidade, pois a água poderá vazar, não permanecerá mais em pé ou mesmo se quebrará no momento do uso. Assim sendo, como objeto, nela não há mais verdade. Para que possamos utilizar a jarra novamente, precisamos consertá-la. O mesmo se dá com o ser humano. Se uma pessoa, por motivo de doença, não puder mais desempenhar suas atividades, acabará se sentindo inútil. Por essa razão, é necessário restaurá-la. Eis porque existe o Diorei da nossa religião. A seguir, vamos analisar o bem. Se a pessoa não possuir qualquer parcela de bem e praticar somente o mal, ela não será um ser humano verdadeiro, mas um animal.
Tal espécie de pessoa causa prejuízos à coletividade em que vive. Portanto, significa que, muito mais que desnecessária, sua existência deve ser negada. Todavia, isso compete a Deus, que detém o poder de concessão da vida e da morte. Como resultado da própria conduta, muitas pessoas fracassam, sofrem com doenças ou caem na extrema pobreza. Algumas chegam a perder a vida. Isso vem a ser realmente o julgamento de Deus. Embora se fale no mal de forma geral, existe o mal praticado consciente ou inconscientemente. Assim sendo, o sofrimento de quem pratica o mal varia de acordo com essa diferença. Nesse aspecto, existe uma rigorosa imparcialidade. Para finalizar, falaria sobre o belo, mas por ser assunto do domínio de todos, dispenso maiores comentários. Como se pode observar claramente, a condição fundamental para transformar este mundo em paraíso está na concretização da verdade, do bem e do belo. Assim sendo, tanto a cura das doenças que realizamos como a reforma dos métodos agrícolas são, evidentemente, artes. A primeira, conforme afirmei anteriormente, é a arte da vida, e a segunda, a arte da agricultura. A construção do protótipo do paraíso terrestre que estamos realizando paralelamente a essas duas é a arte do belo. Com a junção das três, ou seja, consubstanciada a trilogia Verdade, Bem, Belo, construiremos o mundo da luz, que não é senão a concretização do paraíso terrestre do mundo de Miroco. Coletânea do Alicerce do Paraíso, volume 5, O Paraíso é o Mundo da Arte, em 4 de outubro de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.